Gente, tem coisa que me preocupa. Eu dei aula há 40 anos, trabalho com educação há 50 anos, e eu tenho visto coisas assim que me preocupam, porque como é que alguém pode gostar de física quando se vê algumas coisas assim que não batem, tá? Eu quero conversar com você, como é que você faz para gostar de física, tá legal? Eu selecionei aqui 5 itens que você tem que fugir deles, senão você não vai aprender física, não vai gostar de física. Eu vou gravar esse vídeo aqui comentando daquilo que você deve fugir para gostar de física. E vou gravar depois um outro, que é como aprender física. Que cuidado você deve ter. Eu coloquei 5 itens aqui, a gente deve fugir deles. Senão você não vai gostar de física, não tem jeito. Todos eles são muito importantes. Eu tenho muita experiência com isso, trabalhei muitos anos em grandes escolas, escrevi muitos livros didáticos, já passo de 50, de ciências para o ensino fundamental 1, fundamental 2, física para o ensino médio, livros para professores. Me dói ver essas coisas acontecendo, né? E eu queria conversar com vocês sobre isso. É claro, decida você depois o que fazer, tá? Pense sobre essas coisas, mas tenho certeza que a maioria dos professores que me ouvir vai concordar comigo, tá? Vamos lá. Primeiro deles, você não é um idiota. Você não é um idiota. Você é uma pessoa como outra qualquer. Você tem todas as condições de aprender tudo o que você quiser, inclusive física. Por que eu estou dizendo isso? Eu tenho visto discursos na internet assim: olha, física é uma coisa difícil, mas deixa comigo. Eu vou te mostrar o caminho, eu vou te ensinar tudo o que você precisa para entender física. Espera lá, você não é um idiota. Que isso? Não fique esperando um salvador da pátria. Isso não existe. Fuja desse discurso. Fuja disso. Você tem tudo para aprender física, tá? Você não precisa de um salvador da pátria. Isso é um discurso que lembra, com todo respeito, lembra igreja. O cara tá dando uma de pastor, tá dizendo: eu sou o salvador, eu vim aqui para te salvar, eu sou o Messias. Que bobagem, nada disso, nada disso. Fuja desse discurso que você é um idiota, que você é um cretino, um estúpido e que você está esperando alguém que vai te dar o caminho de como aprender física. Essa é uma grande besteira, uma grande besteira. Você tem que ser o protagonista da sua educação. Você tem como trilhar um caminho. É claro que tem coisa da física que é difícil. Não vamos esconder isso. Eu estudei física, eu estudei vários anos lá na USP. Quanta coisa eu não entendi nada, principalmente a física moderna, mecânica quântica. Aquilo para mim ainda é muito nebuloso. Quanto daquilo eu não sei, eu não entendi. E daí? Isso não me transforma num idiota. Fuja então desse discurso. Guarde essa frase: você não é um idiota. Não aceite que te chame de idiota, se posicionando como alguém superior a você. Os grandes cientistas nunca se posicionaram assim. A maioria deles sempre foi simples. Veja o Newton, que é o maior deles, de toda a história da física. Uma das frases dele é assim: se eu enxerguei mais longe, é porque eu subi sobre ombros de gigantes. Ele está dizendo assim: se ele conseguiu descobrir muita coisa, é porque ele se apoiou nos pensadores anteriores a ele, que descobriram muita coisa, e ele deu um passo a mais. O Newton, que é o maior físico da história, tá certo? Cuidado com essa coisa, com esse discurso, tá legal? Fuja disso. Se alguém começar com esse discurso, já começou errado. Vamos lá, uma outra coisa importante. Não existe milagre, né? De novo, é um discurso religioso. Não cabe isso aqui. Escola na igreja, repito, com todo respeito, né? São coisas diferentes. Você não está num rito, num ritual religioso. O que eu quero dizer com não existe milagres? Eu tenho visto gente dizer assim: eu ensino tudo para você em 1 hora. Que é isso? Não existe. Isso não existe. Você de novo vai sentir um idiota. Ninguém ensina tudo em 1 hora. Isso parece de novo uma pregação em praça pública. E as pessoas acabam: puxa vida, eu vou aprender tudo em 1 hora, que legal. Aí você assiste aquilo tudo em 1 hora, às vezes até se ilude achando que aprendeu tudo em 1 hora, mas é claro que não existe isso. O aprendizado é algo assim, que vai acontecendo com o tempo, ele é gradativo, ele é assim, é uma espiral que vai crescendo, você vai aos poucos absorvendo aquele conhecimento, crescendo com o exercício. Não existe esse milagre, não existe isso. Há um caminho a ser percorrido, há um caminho longo até, não há problema nenhum. E, em geral, esses caminhos, eles são assim, na base de decorar fórmulas. Olha, eu vou te dar todas as fórmulas que você precisa para ir bem no Enem, no vestibular. Não existe milagre. Não acredite nisso. Uma outra coisa: nada de decoreba. Nada de decoreba. Esse é o pior caminho. Não troque o raciocínio, o pensar,
por decorar fórmulas. Você não vai longe. Primeiro que você vai achar a física uma chatice, uma porcaria, uma coisa sem graça. Quando não é nada disso, ela é altamente interessante. Segundo que você vai morrer na praia. Veja, eu tenho visto coisas assim, olha, eu vou te mostrar, por exemplo, lançamento oblíquo no vácuo. Eu vou te dar as fórmulas aqui. Como encontrar o tempo de subida, o tempo total de percurso, a fórmula de altura máxima, a fórmula do alcance horizontal. O que é isso? Não é nada disso. Nesse caso, o que está se fazendo é trocar o raciocínio da natureza, do natural, da física, por fórmulas e transformando a física em umas continhas. Isso não tem graça. No caso do lançamento oblíquo, por exemplo, o que eu tenho que saber é que no ponto de altura máxima, a velocidade é zero. Pronto! E se eu sei as equações de velocidade, eu coloco lá a velocidade vertical. A velocidade vertical é zero, eu vou descobrir o instante de altura máxima. A velocidade vertical é zero no ponto de altura máxima. E acabou. E daí eu tiro um monte de coisas. Não tenho que ter fórmula para o instante que o corpo chega na altura máxima. Nada disso. A mesma coisa vale para a altura máxima. O que é altura máxima? É o valor de y quando o instante é o instante de altura máxima, que eu encontrei com a velocidade vertical sendo zero. Quer dizer, na verdade, eu tenho lá 2, 3 fórmulas, o resto decorre desse pensamento da natureza. Não entre nessa de decorar fórmulas que você vai fracassar. Não é por aí, não é por aí. Além do que, isso é uma chatice, é uma chatice. Em pouco tempo você vai estar desistindo da física. Você vai aguentar enquanto você conseguir para ir bem no vestibular e bem nas provas. Depois você vai dizer, ainda bem que me livrei da física. Quando não é nada disso. Se você seguir outro caminho, é capaz até de você se encantar e dizer, meu Deus, eu já quero estudar física. Eu quero continuar aprendendo física, porque é uma ciência maravilhosa. Tá? Então fuja dessa. E fuja dos discursos que te levam a acreditar nisso. Fuja disso. Procure caminhos diferentes, caminhos mais pedagógicos, mais didáticos, no sentido de considerar a física como uma ciência e não como uma relação de fórmulas para você ir bem no vestibular. Fuja dessas propostas assim de ir bem em prova. É claro que todo mundo quer ir bem em prova. Ninguém está dizendo que não quer. Eu passei em vestibulares também, eu sei disso. É claro que a gente quer. Claro que quer ir bem. E é claro que você tem que saber fórmulas, ninguém está dizendo que não, mas restrinja as fórmulas ao mínimo necessário, ao mínimo necessário. O resto é raciocínio, raciocínio físico, e não ficar fazendo formulinha, lista de fórmulas para tudo. Isso não vai te levar a nada, você vai morrer na praia. Uma outra coisa importante, que vai te levar a gostar da física. Procure se interessar pelo mundo. O que eu quero dizer com isso? Eu estou sentado numa cadeira, é claro, eu sou um físico, né? Passei a vida inteira pensando nisso, né? Mas o tempo todo eu estou lembrando do Newton. Por que eu não afundo na cadeira? Foi o Newton que descobriu por quê. O meu peso empurra a cadeira para baixo, a cadeira reage e me empurra para cima. O tempo todo eu estou vendo a física no mundo. É aí que ela é legal. Eu olho para as coisas e estou vendo aquilo que eu aprendi na física. A física te leva a desenvolver um raciocínio lógico que serve para tudo na vida. Não é para ir bem no vestibular, ir bem no Enem, ir bem nas provas do colégio. Não é isso, não. Você passa a entender melhor o mundo, a raciocinar melhor, sobre tudo, até sobre a escolha de em quem você vai votar. Por exemplo, você aprende a raciocinar, você aprende melhor a discutir as grandes questões do seu tempo. Por exemplo, a gente passou há uns anos atrás pela pandemia e teve aquela discussão, vacina, não vacina. Foi um tempo de negacionismo, de pessoas que não acreditavam na ciência. É claro que tem que vacinar, mas havia uma discussão sobre isso. Vacina ou não vacina? Isso é ciência pura. E quem é que vai discutir? Como é que você vai se posicionar frente a isso? É sabendo raciocinar, é conhecendo ciência e sabendo principalmente, não é decorar fórmula não, é aprendendo, é tendo raciocínio lógico. E a física te ajuda a isso, te ajuda a desenvolver esse raciocínio lógico. A física. Então ela é importante muito além da sala de aula, muito além da prova do vestibular, muito além da prova do Enem, muito além das provas do colégio, muito além disso, muito além disso. A física me ajuda no dia a dia a resolver e a pensar sobre tudo, a qualquer conversa com os amigos, com os familiares, sobre o que eu faço na minha vida, como eu me posiciono, aquecimento global.
Isso, para mim, isso é uma discussão vencida. É claro que nós vivemos o aquecimento global, mas há discursos ainda políticos sobre se ele existe ou não e se a gente deve considerar isso ou não. Se a gente deixar isso para lá, pode ser tarde demais. E dentro de algumas décadas, o planeta vai estar tão quente que nós vamos viver o caos em termos de extinção de espécies, de alteração climática. Esse é um posicionamento importante, mas há discursos políticos dizendo isso é bobagem, deixa isso para lá. Mas como deixa isso para lá? E como é que você se posiciona sabendo física, sabendo pensar? E não é só se preparando para o vestibular, é se preparando para a vida que você vai ter depois da escola, depois do vestibular. É isso. Eu tenho muitos amigos nas universidades, né? Na USP, principalmente, onde eu estudei, mas também na USP, na Física de São Carlos, eu estudei em São Paulo. Eu tenho muitos amigos, muitas universidades. E eles dizem que os bons alunos que chegam depois, porque veja, uma coisa é você ir bem no vestibular, entrar numa boa universidade, como essas públicas de São Paulo, as públicas do Brasil inteiro, as federais, por exemplo, né? Que é o que a maioria quer, que, além de ser gratuitas, são as melhores, né? Embora a gente tenha muitas privadas boas também. Eu tenho ouvido deles o seguinte: aqueles alunos que vieram e passaram bem nas provas de física são aqueles que depois vão bem também durante o curso de graduação. Então não é só passar no vestibular, não. Porque a gente conhece muitos alunos que entram em algum curso de engenharia, por exemplo, e logo desistem. Falam, é isso aí? Meu Deus do céu. Eu não consigo passar nos cursos de física, de cálculo. Isso é uma loucura. Mas por quê? Muitas vezes é por isso. Eles preferiram o caminho da decoreba. Não se interessaram pelo mundo, não se interessaram em ver a física no dia a dia. Ficaram naquela pobreza de se preocupar só e bem na prova. E uma última coisa aqui, ó, é essa: aprender dá trabalho. Não vamos nos enganar, né? Dá trabalho. Eu tenho que assistir aula, eu tenho que fazer exercício, dá trabalho. Tem hora que desanima, eu preferia estar com meus amigos, eu preferia estar no videogame. Dá para fazer tudo, claro que dá para fazer tudo. Dá para namorar, dá para ir nadar, dá para jogar bola, dá para ficar no videogame, dá para dormir um pouquinho à tarde, dá para fazer tudo. Eu nunca varei uma noite estudando, nunca. Nunca, nunca, nunca. Eu entrei em física na USP no ano, no final do ano prestei vestibular e entrei em matemática na USP. Eu fazia as duas ao mesmo tempo, por um tempo. Aí terminei a física, larguei o último ano de matemática, não fiz. Entrei no mestrado em oceanografia física lá na USP. Mas eu fazia as duas ao mesmo tempo, né? E nunca passei uma noite acordado estudando. E tire da cabeça esse negócio de você é um gênio. Não sou gênio, coisa nenhuma. Eu conheci pessoas muito mais inteligentes que eu. Isso é bobagem. É critério. Tem as aulas, faço os exercícios. No cursinho, eu tinha as aulas e à tarde eu fazia todos os exercícios daquelas aulas. Não falhei um dia e pronto, foi o suficiente. Foi isso que eu fiz. Esse era meu método. Nada de varar à noite, de nada disso. Nada em excesso. Aliás, nada em excesso é uma frase grega, escrita lá no oráculo de Delfos. Nada em excesso. Muito sábia essa frase. Nada em excesso. É isso. Mas aprender dá trabalho, não vamos nos enganar, né? Mas por que dá trabalho e ainda assim a gente enfrenta? Porque vale a pena. Vale a pena. Faz parte do nosso projeto de vida. Eu quero ter uma vida boa lá para frente. E vida boa significa muitas coisas, inclusive financeiramente. Eu quero ter uma vida legal. Eu quero ter uma casa, quero ter um carro. Quero ou não casar e ter filho, isso são projetos pessoais. Eu quero poder viajar, quero ter uma vida legal. Então, isso dá trabalho. Eu quero ser reconhecido como uma pessoa bem formada, com cultura, digamos, né? Eu quero, faz parte do meu projeto de vida. Dá trabalho, mas vale a pena. Você com 20 e poucos anos está formado. Você tem o resto da vida para usufruir disso. E se você toma gosto, você não para nunca mais de estudar, que é meu caso. Caso de muita gente, da maioria dos professores engajados, nunca mais param de estudar. Por quê? Porque é legal, porque é gostoso, porque você está inserido no mundo. A vida parece curta até. Nossa, eu vou morrer sem saber tanta coisa que eu podia saber. É aí que pegou fogo. É aí que você sente assim, a centelha acendeu em mim. Então, não vamos nos enganar. Claro que aprender dá trabalho, mas vale a pena. Faz parte do seu projeto de vida. E se isso vem junto com um gosto pela coisa, vai fácil. Pessoal, é isso.
Vamos pensar sobre tudo isso? Vamos pensar sobre tudo isso. É esse o convite que eu faço. Olha, eu vou sumir em seguida e vou deixar vocês com essa foto que eu tirei da Via Láctea em 2.000 metros de altura numa montanha na Argentina, em Merlo, em 2019, na Via Láctea. Vejo que o mundo está aí fora, esperando a gente. E a gente não precisa ser um professor de sala de aula só. A física está lá fora, esperando a gente, esperando você. Muita coisa pode ser feita. Você não precisa ser um cientista. E eu não sou, sou um professor. Tá legal? Valeu, gente. Espero que vocês acendam a centelha que está dentro de vocês. Um abração.